Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte, 100% você. Olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishinevski. Hoje é dia 8 de março de 2013 e no programa a gente começa a esquentar os tambores para a final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Cariocão. Vamos trazer as principais informações de Vasco e de Botafogo, os grandes finalistas, além das notícias da Taça Libertadores da América, da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, além das demais informações do futebol nacional e internacional, com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. O ouvinte pode estar estranhando uma voz feminina na apresentação do programa. Para quem acompanhou nossa última gravação, deve ter escutado a aposta da equipe para as semifinais da Taça Guanabara. A repórter feminina do programa, Roberta Pires, a única que acertei o placar de um dos jogos, 3-2 no Vasco e Fluminense. Como o Diedro Barros, âncora do programa, prometeu como recompensa, serei a responsável por conduzir essas figuraças do programa. Em uma feliz coincidência, hoje também é Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns para todos os nossos ouvintes e espero aqui representar bem todas vocês. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje. Começando pelo Vasco da Gama com o Luiz Felipe França. Saída de dirigentes do Vasco e tudo sobre a final da Taça Guanabara. Vamos aos destaques do Botafogo com o Leonardo Peçanha. Botafogo vem cauteloso contra o Vasco na final da Taça Guanabara. Partindo para o destaque do futebol nacional com o Felipe Bruno. Fala, Roberta. Filipão convoca a seleção brasileira para confrontos contra Itália e Rússia. Confira o desempenho dos brasileiros na Libertadores e a rodada dos campeonatos estaduais. Vamos agora ao destaque do Fluminense com o Leandro Soares. Olá, Roberta. Após ser eliminado da Taça Guanabara, Flu tropeça em sua partida em casa. Agora o destaque do futebol internacional com o Diedro Barros. Olá, Roberta. No giro do futebol internacional, você vai conferir os resultados da Taça Libertadores da América, da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Valeu, Diedro. E fechando o giro inicial, o destaque do Flamengo com o Fabrício Teixeira. Olá, Roberta. Semana de decepção e planejamento na Gávea. Vamos começar a falar da grande final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. E quem abre o noticiário é o Vasco da Gama. Vasco. As informações com o Luiz Felipe França. O vice jurídico do Vasco, Aníbal Rochinol, e o vice de marketing, Eduardo Machado, entregaram o cargo nessa semana, deixando ainda mais conturbado o ambiente no Cruz Maltino. Ambos saíram insatisfeitos com a nova filosofia implantada no clube pelo novo diretor-geral Cristiano Coelho. Apesar das críticas, Coelho continua tendo o apoio do presidente Roberto Dinamite, que vem perdendo força dentro do clube e vê uma oposição cada vez mais forte. Após um final de jogo emocionante contra o Fluminense, com direito a gols do jovem Romário e do ídolo Dedé, o Cruz Maltino fará no próximo domingo a grande final da Taça Guanabara contra o Botafogo, com a vantagem do empate. O time do Vasco deverá ser o mesmo que enfrentou o Fluminense na semifinal. Alessandro no gol, Ney, Dedé, Renato Silva e Thiago Feltri na defesa, Abuda, Wendel e Pedro Ken no meio e o trio ofensivo formado por Carlos Alberto, Bernardo e Éder Luiz. Com promessa de grande público, o jogo ocorrerá no Engenhão às 16 horas. Até a noite desta quinta, tinham sido vendidos 16 mil ingressos. É com você, Roberto. Bom, então vamos direto às informações do Alvinegro com o Leonardo Peçanha. Botafogo. Apesar de precisar da vitória contra o Vasco domingo no Engenhão, o técnico Oswaldo de Oliveira escalou mais uma vez o volante Gabriel entre os titulares no treinamento desta sexta-feira. Ele fez sua estreia no empate em 2-2 com o Boa Vista durante a Taça Guanabara e entrou ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Flamengo, no lugar de Andrezinho machucado. Apesar da opção do treinador, o Oswaldo deu a entender que ainda estuda a melhor opção para o jogo, melhor formação do Botafogo para o jogo. Contra o Flamengo, Gabriel entrou em campo já com o time vencendo por 1-0.
Na ocasião, o Flamengo tinha a vantagem do empate. Outra opção para o treinador é o meio-atacante Vitinho, que foi elogiado. Ele atuou em alguns jogos como titular na fase de classificação e voltou ao banco de reservas depois da recuperação do meia Andrezinho. No entanto, a contusão do meia abriu espaço para o retorno de Vitinho ao time titular do Botafogo. É com você, Roberto. Bom, eu já tinha falado no último programa sobre o Vasco, que eu tinha ido lá e tinha escutado reclamações que o ambiente não estava legal. Acho que vocês lembram. E eu tinha escutado exatamente essa informação que o Luiz Felipe falou, que o pessoal estava reclamando do Cristiano, dizendo que os vice-presidentes até estavam querendo entrar em greve, não trabalhar por causa dele. Uma coisa que eu nunca entendi na diretoria, na vice-presidente do Vasco, é que o Aníbal Rochinol é dirigente do Botafogo também. E dizem as más línguas que ele saiu voando de São Januário. Olha ele, mandou bem. Vai deixar, Ulisses? Selo Ulisses, hein? Piada Ulisses essa. Agora que eu entendi a vida. Dizem que ele tá sempre querendo cantar mais alto, né? Terminou que tem selo Ulisses. O Cristiano Kehler tava falando mais alto, ele não tinha mais vez lá em São Januário. E sobre o próximo jogo, o que vocês acham do Botafogo e Vasco? Olha, eu não quero mais dar prognóstico porque eu ziquei tanto o Fluminense quanto o Flamengo. Então eu vou me abster agora para esse próximo jogo. Eu acho que o Vasco ganha 2-1. Vou inventar aqui uma frase agora que eu vim bem na minha cabeça agora. Clássico é clássico e não tem previsões. Novinha essa, né? Eu acredito 2-0 Botafogo. Não, só 2-0, não quero arriscar quem vai fazer o gol. 2-0 Botafogo, 2-1, vamos anotando. Eu acredito que o Botafogo vai levar por 2-0. E alguém mais quer dar resultado? Eu acredito num 0-0. 1-0 Vasco. Gol do Carlos Alberto. Eu vou no 3-1 Vasco. Tem aposta também? Quer acertar âncora? Não, chega, foi só minha vez, chega. Se eu ganhar, eu posso pedir o meu em Guaraná? Convenção, paquera. Top. Então, obrigado Luiz Felipe, Leonardo. Agora é hora do futebol nacional no Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações com Felipe e Bruno. Bem, Roberta, na última quarta-feira, o treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, convocou os 22 jogadores para os amistosos contra a Itália no dia 21 de março em Genebra e contra a Rússia no dia 25 de março em Londres. Entraram na lista goleiros Júlio César do Queen's Park Rangers e Diego Cavalieri do Fluminense. Zagueiros Davi Luiz do Chelsea, Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Dante do Bayern de Munique e Dedé do Vasco. Laterais, Daniel Alves do Barcelona, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. No meio-campo, Hernanes do Lazio, Ramírez da Chelsea, Paulinho do Corinthians, Jean do Fluminense, Oscar do Chelsea, Luiz Gustavo do Bayern de Munique, Lucas do Paris Saint-Germain, Kaká do Real Madrid e Fernando do Grêmio. Atacantes, Neymar do Santos, Diego Costa do Atlético de Madrid, Hulk do Zenit e Fred do Fluminense. Nesse meio de semana também aconteceram os jogos da Taça Libertadores. Pela terceira rodada do Grupo 2, o Tigre da Argentina venceu o Palmeiras por 1-0. Terceira rodada do Grupo 3, o São Paulo empatou com o Arsenal de Sarandi por 1-1. O Atlético Mineiro venceu a equipe do The Strongest da Bolívia por 2-1. Na terceira rodada do Grupo 5, o Tijuana do México venceu o Corinthians por 1-0. Na quarta rodada do Grupo 8, Fluminense 1, Huachipato 1. E nesse final de semana teremos os jogos de 2 campeonatos regionais. No Campeonato Paulista, o Corinthians enfrentará o Ituano no sábado às 6h30 da noite. Domingo às 4 da tarde teremos o clássico entre São Paulo e Palmeiras. E às 6h30 o Santos enfrentará o Atlético Sorocaba. Pelo Campeonato Mineiro, no sábado às 4 da tarde, o América enfrentará o Nacional. Domingo às 4 da tarde, o Cruzeiro enfrentará o Araxá. E às 6h30 o Atlético Mineiro enfrentará o América de Teófilo Otoni. No Gauchão, no domingo, às 4 da tarde, teremos a final da Taça Piratini. O Internacional enfrentará o São Luís. Pelo segundo turno do Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense enfrentará o Rio Branco no sábado às 4 da tarde. No domingo, às 4 da tarde, o Paraná Clube enfrentará o Nacional. E no mesmo horário, o Coritiba enfrentará o Operário. O Coritiba que foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paranaense. No segundo turno do Campeonato Paraense, o campeão do primeiro turno, Paysandu, enfrentará o Paragominas no sábado às 7 da noite. O Remo enfrentará o Tunalusa no domingo às 4 da tarde. No Campeonato Goiano, no domingo às 4 da tarde, teremos o clássico Vila Nova e Goiás. Na segunda-feira, às 8h30 da noite, o Atlético Goianiense enfrentará o Aparecidense. E pela Copa do Nordeste, teremos no domingo às 4 da tarde o primeiro jogo da final. O Asa enfrentará o Campinense no Estádio Municipal de Arapiraca. É com você, Roberto. Então, primeiro vamos começar falando da convocação. O que vocês acharam da lista do Filipão? Eu senti a ausência do Ronaldinho, porque nos 3 jogos que o Atlético fez na Libertadores, ele vem tendo uma atuação bem importante. E do goleiro Jefferson também, que ao longo do campeonato vem
vem fazendo boas partidas e no próprio domingo foi o melhor em campo. Acho que tô sentindo falta dele devido à regularidade que ele tem ao longo desses 2 anos. Mas o goleiro é uma questão de confiança, acho que ele vai continuar com o Júlio César por um bom tempo. Mas é injusto, né? Pelo que o Jefferson fez e tá fazendo atualmente, eu acho injusto deixar ele de fora. Mas o Jefferson seria a terceira opção do Filipão, que com certeza deve de dia acabar indo pra Copa também. Que seja, mas ele teria que ir, né? Não, mas aí que tá, não pode chamar 3 goleiros pra amistosos, cara, chama 22 jogadores. Ainda tem muito tempo ainda pra saber, mas acho que o Jefferson realmente é o terceiro goleiro hoje pra Copa. E parece que quem deu a confiança do Filipão foi o Dante, né? Já a segunda convocação dele, né? É verdade. Isso. Quer falar, Leandro? Não, Fala aí. o Dante também atua muito bem. Posso continuar? Obrigado. Quanto à Inglaterra, ele atuou bem, uma atuação bem segura. Eu acho que ele tá na briga ali com o Thiago Silva, com jogadores ali até com o Davi Luiz pra disputar a vaga de titular. Eu acredito que o terceiro goleiro do Filipão seja o do Mano também, o Diego Alves. Agora, a zaga ali acho que não tem grandes problemas. Cabeça de área também não. O problema é do meio pra frente. Aquele menino lá do Atlético de Madrid, alguém já viu jogar bola? Escolheria pro seu time de pelada? Olha, eu vou falar pra vocês que ele tá numa fase boa também, porque ele tá do lado do Falcão Garcia, né? Acho que até o Leandro, craque do Socanela Bonito, jogaria bem ao lado do Falcão Garcia. Eu acho que esse período não é mais um período de testes. Eu acho que agora é um período do time se afirmar e levar os jogadores mesmo que vão disputar a Copa do Mundo. Ele tá levando alguns jogadores para teste, mas eu acho que já é o período de afirmar o time titular. Mas se você não tem centroavante, Leandro, você tem que continuar a procurar, não tem jeito. Quem é o centroavante da seleção? Além do Fred. Isso é verdade. Vai, fala, Fabrício. Não, eu acho engraçado, ele comentou do Ronaldinho Gaúcho. Eu concordo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tinha que estar nessa lista, até porque eu acho que ele vem mostrando mais jogo no Atlético até do que o Neymar vem mostrando jogando no Santos, né? E na seleção brasileira você pode até falar que o Ronaldinho não rende, mas o Neymar também não, entendeu? Então fica aquela pergunta, qual é o critério do Filipão, né? O critério é mais ou menos a opinião pública, né? O Neymar hoje é o jogador mais importante Quer dizer, pelo menos é o que tentam empurrar pra gente, que o Neymar é o jogador mais importante. E o Ronaldinho Gaúcho já vem de outros fracassos na seleção. Por isso que eu acho muito mais difícil tirar o Neymar hoje da seleção do que o Ronaldinho Gaúcho. E acho que também a queda do Neymar vem junto com o time do Santos. E pra mim, o time do Santos atualmente é a maior decepção do futebol brasileiro. E se você for colocar no papel um time bom, um time pode brigar por títulos, mas não tá rendendo nada. E falando em Neymar, o Neymar tá concorrendo no Prêmio Laureus na segunda-feira aqui no Teatro Municipal no Rio, como revelação. Atleta revelação. Vou tirar. E falando sobre Neymar e Filipão, o Barcelona emitiu uma nota não, mas os dirigentes falaram que os maiores vilões do Neymar no Barcelona são Parreira e Filipão. Porque na primeira entrevista coletiva dele, ele falou que ainda era muito cedo pro Neymar ir pra Espanha e que o melhor pro jogador seria ficar aqui até a Copa do Mundo. Só dando um adendo aqui na notícia do Luiz, não foi dirigente do Barcelona, foi um jornal espanhol, o Mundo Deportivo, que fez uma crônica falando disso. Epa, vai. Perdão. Vai, Vitor. O Neymar tem que tomar cuidado porque o Filipão tem um histórico de botar grandes craques no banco. Então, não sei se ele vai manter o Neymar como titular, não. E só rapidinho, falando sobre os jogos do Libertadores no início da semana, parece que os treinadores estão por um fio agora Não por um fio, é um exagero, mas os treinadores não estão indo muito bem no São Paulo e nem no Fluminense, né? Acho que o problema do São Paulo tá sendo resolvido aos poucos, né? Porque é aquilo, tem o Jadson pra jogar, tem o Ganso pra jogar, e tem muito isso, que num dia que um joga bem, o outro fica no banco porque não jogou bem na rodada passada. E o Fluminense acho que passa por uma crise, né? Entre aspas, de falta de resultados, né? O Ney Frango tá à beira do caos, né? Ai, meu Deus. Eu vou embora. Rapidinho, vai. O Fluminense também tá num período de estabilidade. Eu acho que todos os times que fizeram boas campanhas ano passado, como o Corinthians e o Fluminense, estão num período de estabilidade. Eu acho que devido a um processo de reformulação que esses times também vem passando. Mas o time ainda, mesmo empatando nessa última partida, ainda é líder do grupo e ainda na próxima rodada pode se classificar. Eu acho que a imprensa já tá começando a pegar no pé do técnico, mas o Abel Braga ainda tem bastante crédito. Vamos então, obrigada Felipe Bruno. E vamos agora a uma estreia aqui no Gol Rádio Clube. A partir de agora teremos uma resenha de futebol paulista no programa. E quem traz a análise da rodada dos clubes da Terra da Garoa é Rafael Iso, dono do blog Comendo Grama.
E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael Iso e sou dono do blog Comendo Grama Futebol Clube. Tô aqui hoje no programa Gol Rádio Clube para falar um pouco sobre a rodada chechelenta dos paulistas na Libertadores essa semana. O Palmeiras foi até a Argentina e voltou cheio de feridas, algumas literais. Depois de 90 minutos muito sonolentos, o time sofreu uma pane dentro da pequena área e permitiu o gol de cabeça de Penhalba. A derrota foi ainda mais doída, pois minutos antes o estreante Kleber perdeu o gol incrível de frente para o goleiro. E parece que esse lance displicente foi o estopim para cenas lamentáveis de violência que aconteceram no aeroporto de Buenos Aires. Torcedores palmeirenses tentaram agredir os jogadores e acabaram jogando uma xícara no goleiro Fernando Praz, que tomou 3 pontos. A situação para o lado do Parque Antártica, que já não era fácil, tende a piorar e muito com essas atitudes da torcida. Por outro lado, o atual campeão da Libertadores perdeu uma invencibilidade de 16 jogos no campeonato ao ser derrotado pelo mexicano Tijuana. O jogo foi marcado pela estranheza do estádio e seu gramado artificial. O time corintiano não conseguiu impor o seu toque de bola e teve sérios problemas de domínio durante todo o jogo. Mesmo assim, o jogo parecia caminhar para um empate, até que, após um cruzamento, Aguilar, impedido, tocou para o zagueiro Gandolf, que empurrou a bola para as redes de letra. Já o São Paulo teve grandes problemas no jogo contra o lanterna do grupo Arsenal de Sarandi. Jogando em casa, o time do Morumbi saiu na frente com Jadson, mas acabou cedendo o empate após cobrança de pênalti de Benedetto. Apesar de passar quase todo o segundo tempo buscando a vitória, o time esbarrou na forte defesa argentina e na desorganização de seu ataque. Após o apito final, Luiz Fabiano conseguiu a proeza de ser expulso, ao reclamar com o árbitro sobre o pênalti que empatou o jogo. Só uma semana dessas para dar um pouco de felicidade para os torcedores santistas, que estão focados apenas no Paulista e vendo de longe os rivais disputarem o torneio continental. Por enquanto é só, vou ficando por aqui. Se quiserem mais informações, entrem no meu blog, comendogramafc.blogspot.com. Um abraço. Bom, valeu, Rafael Iso, e foi uma semana lamentável no futebol paulista. As cenas que os torcedores do Palmeiras fizeram foram ridículas. Pois é, Beto. Como diz o Ulisses. Vai, fala. Não bastando o exemplo da torcida do Corinthians assassinar um menor de idade na Bolívia, me vem a torcida do Palmeiras, né? Provavelmente a Mancha Verde, apesar que não divulgaram o nome, no aeroporto lá, em outro país, causar tumulto. Enfim, a imagem do brasileiro lá fora tá... que já não era boa. Combalida, né? Tá na lona, né? Me desculpe os jogadores do Palmeiras, mas bem feito pro Palmeiras isso aí. Já eu não... Não. Corta o microfone do Ulisses. Peraí. Deixa ele se explicar, vai. Corta o microfone do Ulisses. Quarto jogador que é agredido pela torcida do Palmeiras, o Palmeiras não fez nada. Diego Souza, Wagner Love e João Vitor, agora o Praz quase ficou cego. Sim. É bem feito pra diretoria do Palmeiras. Todas as diretorias fizeram, tem aviso. A Mancha Verde tem... trânsito livre no Palmeiras, a gente não faz nada, bem feito. Mas a ideia é essa, o presidente Paulo Nobre falou que vai cortar as relações com a torcida. Agora? Nunca tinha que ter tido. Mas ele entrou agora, né? Então tá na hora de mudar alguma coisa no futebol. Também, ele também deu liberdade pra Mancha Verde. Sim. Mancha Alviverde. Tomara que as coisas mudem agora no futebol paulista. Então vamos seguindo com o programa, vamos ao noticiário do Fluminense. Fluminense. As informações com Leandro Soares. O Fluminense entrou em campo pressionado pela eliminação contra o Vasco na Taça Guanabara. O tricolor até iniciou bem a partida, tanto que abriu o placar com o atacante Fred, de pênalti, após uma lambança da defesa do Huachipato. O time criou boas jogadas de ataque, no entanto as desperdiçou. Na segunda etapa, o tricolor voltou sonolento e cedeu os espaços para o time chileno. Aproveitando-se de uma confusão na grande área, o Huachipato, com Nicolas Nunes, empatou a partida. Vaiado pela torcida, o Flu pressionou, mas não obteve êxito. O tricolor chegou aos 7 pontos e, com uma partida a mais que o Grêmio, é líder do grupo 8. Já o Huachipato, com 4 pontos, é apenas o terceiro da chave. O próximo confronto pela Libertadores será contra o Grêmio no dia 10 de abril na Arena Grêmio. Já pelo Campeonato Carioca, no dia 17 de março, às 6h30, o Flu estreia pela Taça Rio contra o Audax no Engenhão. Tá com você, Roberto. Valeu, Leandro. Então, o que vocês estão rindo aí? Piadas internas. Piada interna. Vamos prestar atenção no programa, então. Vamos botar ordem na casa. Muito bem, Roberto. Ela é a dona do jogo. Então, mas falando sobre o jogo, acho que com o elenco que o Fluminense tem, deveria estar fazendo melhores partidas, né, Léo? Ingrata a torcida tricolor.
de vaiar, chamar o time de sem vergonha. O time é atual campeão brasileiro. Tá certo. Conta com o centroavante principal da seleção brasileira. Essa é a hora de apoiar. O time não tá rendendo, empurra, a torcida empurra, entendeu? Mas, enfim, fica aí a crítica pra torcida do Tricolor. Vai, Luiz. Eu achei um exagero também essa chamar o time de sem vergonha. Mas a torcida do Fluminense tem razão de estar insatisfeita, porque os 2 jogos em casa foram uma derrota e agora um empate com um time não tão forte. Um empate no sufoco. Sim. E tem um jogo a mais que o Grêmio, só que o Grêmio tá a 1 ponto dele só. Vai, Leandro. A crítica veio principalmente porque o Fluminense começou muito bem a partida, né? Tanto que abriu o placar. Só que no segundo tempo o time parou. O time não acertava as jogadas de ataque como fez no primeiro tempo, e a torcida começou a ver esses erros, principalmente nas finalizações e nos passes que eram os principais na frente do gol. E a torcida questionou bastante esses erros e por isso que vaiou. Eu acho que é um momento também de reflexão do time. Já vem num período de estabilidade, agora com a eliminação pro Vasco, agora com essas 2 derrotas em casa. Tá na hora de ajeitar a casa e continuar a taça. Santander Libertadores, a taça Libertadores. Bridgestone. Sem jabá. Bridgestone. Colocar a cabeça no lugar, porque o Fluminense ainda tá bem posicionado, tá como líder do grupo, tem chance de classificação. Acho que agora é a hora de rever o que tá dando errado nesse início de ano e continuar o planejamento que fez ano passado. Claro que tá tendo esses problemas de início de ano, mas eu acho que o Fluminense ainda tem um caminho de sucesso a trilhar. Eu acho que uma coisa que faltou muito pra equipe do Fluminense ali no final do jogo foi chute a gol. Ficou rodando muita bola ali no campo de ataque, não abria ninguém pra chutar. O Wagner chuta muito bem, o Jean chuta muito bem, não teve essa oportunidade de chute. Mas, Felipe, o Fluminense finalizou... O Barcelona no jogo contra o Milan. O Fluminense finalizou 22 vezes contra 6. Não foi falta de chute a gol, é porque o Fluminense está acostumado a errar contra o Olaria, o Madureira, que ele erra à vontade e não toma um revés. Só que pegou um time campeão chileno e tomou um gol. Mas 22 pontos no gol, né? Mas esse time do Achipato também é horroroso. O Felipe. E o Achipato ainda chegava com dificuldade. Chegava lá na frente e ainda causava... O primeiro tempo, o Fluminense dominou totalmente o jogo. O Achipato só teve uma oportunidade, que foi a falta, e aí cedeu numa confusão na área, cedeu o empate. Mas foi essa apenas a jogada do time. E com o Vasco também foi assim, né? O Fluminense tá começando bem os jogos, depois tá caindo de rendimento. E é a questão que todo mundo vem conversando desde o ano passado, a parte defensiva do Fluminense também, que agora vem mostrando porque todo mundo falava que era a parte mais fraca do time, que precisava se reforçar. Defensiva, né? Só pra fazer uma apanhada nessa Libertadores, o melhor time brasileiro na competição é o Atlético Mineiro, né? Porque o resto, ninguém tá demonstrando bom futebol, nem o campeão Corinthians. O Grêmio, mas o Grêmio veio no primeiro jogo, tropeçou. Que conseguiu melhorar contra o Fluminense. Mas contra o Atlético Caracas. é time do Cuca, então a gente sabe que uma hora vai travar, né, gente? Sim, mas é que tá jogando melhor futebol. E tem 9 pontos na competição, tá invicto. Como ele falou, o Corinthians jogou no México, agora também tá num período de estabilidade, né? É um time que é pronto, veio do Mundial agora, mas também passa por esse período de estabilidade. Vamos torcer para os times brasileiros melhorarem na Libertadores. Bom, valeu, Leandro. E agora, no Gol Rádio Clube, vamos às informações do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As informações com o Diedro Barros. Tá certo, Roberta. Abrindo o giro do futebol internacional, vamos aos resultados da Taça Libertadores da América. Na terça-feira, pelo Grupo 4, Emelec do Equador 2, Deportes Iquique do Chile 1. Pelo Grupo 5, Grupo do Corinthians, Milionários da Colômbia 2, San José da Bolívia 1. Pelo Grupo 7, News Old Boys 0, Universidade do Chile 1. E Olímpia do Paraguai e Deportivo Lara da Venezuela empataram em 2-2. Na quarta-feira, pelo Grupo 2, o Grupo do Palmeiras, Libertado Paraguai 2, Sporting Cristal do Peru também 2. E na quinta-feira, pelo Grupo 1, Toluca do México 1, Barcelona do Equador também 1, e o Boca perdeu para o Nacional do Uruguai por 1-0 em casa. Já pelo Grupo 6, Cerro Porteño do Paraguai 1, Santa Fé da Colômbia 2. E vamos falar agora de Liga dos Campeões da Europa, onde 4 times garantiram esta semana a classificação para as quartas de final da competição. Juventus, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Real Madrid estão na próxima fase. A Juve, que já tinha derrotado o Celtic na Escócia por 3-0, garantiu a passagem para as quartas após vencer o adversário em casa por 2-0. Já o PSG empatou em casa com o Valência em 1-1 e passou para a próxima fase por ter vencido
vencido o time espanhol no jogo de ida por 2-1. O Borussia, que havia empatado com o Shakhtar Donetsk em 2-2, atropelou o adversário em casa por 3-0. E o Real Madrid, que havia empatado em casa com o Manchester United em 1-1, obteve a vaga após derrotar o rival por 2-1 em pleno Old Trafford. 8 times ainda brigam por vaga na próxima fase da competição, que terá a definição dos últimos 4 classificados na próxima semana. Na terça-feira, o Schalke 04 recebe o Galatasaray após ter empatado o confronto de ida em 1-1. O Barcelona recebe o Milan, que tem vantagem de 2-0 conquistada na Itália. Já na quarta, o Porto, que tem vantagem de 1-0 contra o Málaga, vai até a Espanha definir a vaga. E o Bayern de Munique recebe o Arsenal, com vantagem de 3-1 para o time alemão. E para fechar o giro do futebol internacional nesta quinta-feira, foram realizados os jogos de ida da Liga Europa. Confira os resultados: Vitória Pilsen 0, Fenerbahçe 1, Benfica 1, Bordeaux 0, Ansri 0, Newcastle também 0, Stuttgart 0, Lazio 2, Tottenham 3, Internacional de Milão 0, Levante e Rubin Kazan empataram em 0-0, Basel da Suíça 2, Zenit 0, Steaua Bucareste 1, Chelsea 0. Os jogos de volta das oitavas da Liga Europa serão realizados na próxima quinta-feira, dia 14. Roberta Pires, é com você. Bom, valeu, Diedro. Alguém tem algum comentário sobre os jogos internacionais? Que fase é essa do Chelsea, primeiro colocado no ranking da IFHHS? Como é que é? IFHHS. INSS. Que fase do Chelsea, hein? Rapaz, quero contar a história aqui. Temos tempo? Temos tempo? Muito tempo? Não. Muito tempo não, rápido. Muito rápido. Não, eu apostei um dinheiro com um integrante aqui da Go Rádio Clube. E certo. Estava tirando onda comigo a semana toda. Aí na hora do jogo, eu estava no Facebook, vem assim pra mim: você quer abandonar a aposta agora? Olha o Manchester ganhando. Aí depois o Real Madrid virou. E esse tal integrante está com o rabo entre as pernas, ainda teve que perder um dinheiro pra mim. Já valeu. Fazer o quê? Se o juiz mete a mão no jogo, eu não tenho o que fazer. Ó, o chororô, você é vascaíno, não é botafoguense. Vamos lavar roupa em casa, vai. Bom, valeu, Diedro. E para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, vamos às notícias do Flamengo. Flamengo. Quem traz as informações é Fabrício Teixeira. A semifinal da Taça Guanabara no último domingo não foi como os rubro-negros esperavam. O Flamengo perdeu de 2-0 para o Botafogo no Engenhão e foi eliminado da competição. Os gols alvinegros foram marcados no primeiro e no último minuto da partida, por Júlio César e Vitinho, respectivamente. E o técnico Dorival Júnior está aproveitando o recesso forçado para testar novas opções no time. No último coletivo, o treinador experimentou mudanças nos 3 setores do campo. O zagueiro Wallace, o volante Cáceres e o meia Carlos Eduardo deram lugar aos reservas Alex Silva, Amaral e Kleber Santana. E o ataque continua sendo o setor mais carente do Fla. Ainda sem uma sombra para Hernani, Dorival precisa contar com a sorte para que o artilheiro do Carioca esteja em um dia inspirado. Isso porque das outras 5 opções de ataque, ou não jogam na mesma posição, como Rafinha, Tomás e Nixon, ou não tem confiança suficiente para figurar entre os titulares, como Lucas e Igor Sartori. Após a eliminação no último domingo, Paulo Pelaipe afirmou que a diretoria rubro-negra só buscará reforços para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas no Engenhão, pela primeira rodada da Taça Rio. O time que entra em campo deve ser Felipe, Léo Moura, Alex Silva, Gonzalez e João Paulo. No meio-campo, Amaral, Elias, Ibson e Kleber Santana. No ataque, Rafinha e Hernani. Roberta. Então, no último jogo... Obrigada, hein, Fabrício. No último jogo aconteceu aquilo que a gente estava comentando aqui. Vocês acham que os jovens do Flamengo amarelaram. Quase que não saiu, hein? Vocês acham? Bom, acho que sim. Acho que eu alertei isso aqui na semana passada, que uma hora esses times, o time do Flamengo ia travar, e o que aconteceu? O Botafogo marcou muito bem, só saiu na boa, jogou às vezes como um time pequeno, se defendendo bastante, mas futebol é resultado, e o Botafogo tá na final. Eu não vi o time do Flamengo amarelar, não. Eu vi o time do Flamengo se abater com o primeiro gol do Botafogo muito rápido. O Ibson ficar descontrolado, ele tinha que ser o cara que tinha que arrumar a casa, ele só ficou reclamando do juiz o jogo todo. Eu acho que foi mais por aí a derrota do Flamengo. Quer falar, Fabrício?
Não, eu acho que faltou um pouco de maturidade da garotada também, né? Eu acho que principalmente o Rafinha, eu acho que ele ficou muito nervoso com o placar, né? Do jeito que tava, o Flamengo tendo chance, mas não aproveitando. E eu ia falar isso também do Ibson, que o Ibson tava totalmente maluco dentro de campo, né? E eu acho também que o Dorival, no segundo tempo, as alterações não foram bem feitas. Eu acho que ele colocou... O Rodolfo já era para ter começado como titular, ele apostou no Carlos Eduardo, que não atuou bem. O Rodolfo já vinha jogando lá no campeonato, e aí ele já fez essa escolha errada, e no segundo tempo ele trocou Renato Abreu, que já não tem a velocidade que tinha tempos atrás. E já não tem vaga no time também. É, isso também. Mas aí eu acho que ele também errou nessas escolhas do jogador. Eu acho que a torcida esperava o Kleber Santana ali, talvez, né? Talvez, eu concordo que o Dorival mexeu muito mal no time, o time se abalou com o primeiro gol, mas quando tentou mostrar volume de jogo, a gente viu que é um time despreparado ainda, por mais que tenha feito a melhor campanha do primeiro turno do campeonato, mas é um time despreparado. E também faltou um pouco de variação tática, acho que quando você pega um time muito bem armado defensivamente, você tem que variar o jogo, não ficar só naquele jogo, num jogo que você está acostumado a ter, variar para um 3-5-2, 4-4-2, alguma coisa assim. E o que vocês acham dessa temporada do Flamengo? Assim, eu li na internet, acho que foi num blog no Yahoo, que dizia que o Flamengo tá num pós-rebaixamento sem ter sido rebaixado. Tá arrumando a casa, o blog do Vitor Sérgio, tá arrumando a casa, demitiu as equipes olímpicas de judô, de ginástica, tá tentando conseguir enxugar o orçamento e tá arrumando a casa. Vocês acham isso? Que tá sendo um pós-rebaixamento sem estar rebaixado? Sim, tá sendo. O Flamengo tá saindo agora de uma gestão desastrosa, né? Da Patrícia. Sim. E essa questão também, acho que os torcedores já até estão criticando o fim dessas modalidades, mas o Flamengo precisa... o Flamengo precisa se reerguer também, né? Porque depois de 4 anos com a Patrícia Amorim, é necessário que o Flamengo se profissionalize e se reergue. Bom, vai, fecha aí, termina aí, Fabrício. Que o nosso repórter aqui, Luiz Felipe, ele trouxe aqui uma notícia falando que o Santos aceitou que o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro seja Flamengo e Santos, a inauguração do Mané Garrincha, em Brasília. Legal. Bom, obrigado, Fabrício, e vamos encerrando. Ela desmereceu a informação do garoto. Vem aqui, se defende aqui no microfone. Obrigada, Luiz Felipe França. Opa. Não, de nada. Viu? Feliz dia. Toma, Fabrício, toma. Você é um frouxo, moleque. Toma, cala a boca, Fabrício. E vamos encerrando o programa de hoje. O Gol Rádio Clube é um projeto do áudio... eu preciso me despedir do pessoal, né? Deixa eu dar um tchau pro Vitor Brum. Obrigada, Vitor Brum. Valeu, Roberta. Tchau e parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Obrigada. Obrigada, Léo. Valeu pela participação. Betinha, você tá no meu coração. Parabéns pela encoragem de hoje. Obrigada, Leandro. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Tá, Roberto? Valeu. Ulisses, valeu. Valeu, parceiro de redação. Valeu. Fabrício Teixeira, obrigada. Eu queria mandar um beijo aí pras mulheres da minha vida, minha mãe, minhas avós, minha namorada, Catifunda também, que tá sempre ouvindo o programa. Tá certo, bem dado. Felipe Bruno, obrigada. Valeu, Roberto, até a próxima. Luiz Felipe França, valeu. Valeu, Roberto, parabéns pelo seu dia. Obrigada, foi legal aqui, gente. Bom, agora eu posso me despedir. E o Diedro Barros, o âncora, já ia esquecendo. É sempre ele que dá tchau, né, Diedro? Obrigada pelo espaço e valeu. Valeu, é bom que quando eu tiver de férias, quando eu precisar viajar, alguma coisa assim, eu já sei quem ancora o programa. Tá bom, gente. Bom, obrigada, foi legal. Então, vamos encerrando o programa de hoje. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishinevski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre o futebol. Valeu e um abraço. Você ouviu Gol Rádio Clube, um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishinevski.